Sejam bem-vindos ao nosso canal Pão Diário e hoje nós queremos falar um pouco sobre o Momento Jovem, quadro Minuto Jovem. Gostaria de falar um pouco sobre a palavra de Deus, alguns conselhos. Nós sabemos que o Senhor tem chamado os jovens para uma grande obra. Independente da idade, independente do país, independente da sua nacionalidade, o jovem ele é escolhido pelo Senhor. A Bíblia diz que, jovem, eu vos escolhi porque sois forte e a palavra de Deus habita em vós. Algumas pessoas que talvez estão aqui vendo este vídeo e dizendo: irmã, eu queria tanto ter uma juventude diferenciada, eu queria tanto ter coisas diferentes, roupas diferentes, frequentar lugares diferentes. Mas a vontade do Senhor é que você faça a diferença não por roupas, não por celular, não por locais diferentes, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer colocar sobre você. A Bíblia vai dizer: outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Está em Malaquias 3,18. Quando nós lemos a história de Davi, Davi foi alguém que marcou, ainda tão novo, a sua geração, porque ele era acostumado a cuidar de ovelhas, ele era acostumado a cuidar de rebanho, e uma certa feita foi chamado para a batalha, mas ele não era soldado, ele não era guerreiro. Na casa de Jessé havia 3 guerreiros, havia Eliabe, Abinadab e Samá. Esses 3 eram guerreiros, e é engraçado que quando Samuel foi lá ungir um rei, Jessé até achou que seria Eliabe ou Samá ou Abinadab, porque eram 3 guerreiros que havia dentro de casa. Para um judeu ter 3 filhos guerreiros, você imagina a felicidade deste pai. Mas o pai não sabia que Davi era alguém segundo o coração de Deus. E um dia, por ocasião dos céus, Davi é enviado para que ele pudesse ver como estavam os seus irmãos no campo. E naquele dia, não era simplesmente um mandato de Jessé. Deus havia preparado aquele cenário. Deus havia preparado aquele tempo para que Davi pudesse desfrutar de uma diferença que Deus tinha para ele. E Davi viu que havia um inimigo, que era o Golias da terra de Gade, que queria destruir o povo. E Davi se armou de coragem e disse: olha, você está guerreando contra este povo com palavras, oprimindo este povo, mas eu vou te mostrar que há um Deus em Israel. Os homens olhavam e diziam: Davi, o que você está fazendo aqui? Aqui é lugar de homem de guerra, aqui é lugar de pessoas de batalha. Mas eles não sabiam que Davi tinha uma história com Deus. Jovem, você não precisa impressionar com a sua aparência. Você não precisa impressionar, talvez tendo uma roupa diferente, um sapato do ano, ou seja, da moda, um celular do ano. O que você precisa é ter uma intimidade com Deus, é uma história com Deus. Davi se dispôs e alguém deu para ele uma chance. E quando ele foi usar essa chance, Golias disse: ei, cadê o pai desse menino? Cadê a mãe desse menino para tirar esse menino daqui? Porque eu vou matar ele. Davi disse: tu vem a mim com pau e com espada. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E sabe qual foi o resultado? Naquele dia, Davi ele fez uma diferença tão grande que as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, porém Davi seus 10 milhares. Ou seja, Davi começou a ter vitória, não só depois que matou Golias, porque por onde quer que ele passava, ele era abençoado pelo Senhor. Aonde quer que ele passava, ele vencia batalhas. E esta é a diferença que eu e você precisamos, ser ungidos pelo Senhor para vencer batalhas. Há muitos jovens nos dias de hoje que ele está cercado de bens que aparentemente pode trazer uma diferença para ele. Mas a maior diferença que o Senhor neste dia quer fazer na sua vida é derramar um óleo fresco sobre a tua cabeça. Davi dizia no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Será que é melhor ser conhecido pela roupa ou ser conhecido pela unção de Deus? O que será que é melhor?
ser conhecido por uma vestimenta espiritual que Deus te deu, seja um ministério, seja um diferenciado na palavra, um diferencial no louvor, um diferencial para louvar, um diferencial para tocar um instrumento ou apenas chamar a atenção pela aparência. Neste momento, Deus está dizendo para você, o que eu quero fazer com você está muito mais da visão externa, é uma visão espiritual. Davi fez a diferença no seu tempo. Quando nós vemos a história de José, José também foi para o Egito, nunca fez uma faculdade, nunca estudou em alguma escola particular, mas quando chegou no Egito fez uma diferença tão grande, porque nele habitava o espírito dos deuses. A Bíblia vai dizer que Daniel chegou em Babilônia e tinha o espírito de excelência. Meus irmãos, jovens que estão nos ouvindo, moças que estão nos ouvindo, chegou um tempo de fazer a diferença. Chegou um tempo de alguém olhar para você e não apenas olhar para a sua aparência e dizer, não, como ela é bela, como ela é bonita, como ela é simpática, mas que alguém chegue perto de você e fale, como ele é cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de dizer que Deus nos chamou para produzir. Às vezes o jovem ele acha que por ele ser novo, ele não precisa ter responsabilidade. Deus quer que você tenha responsabilidade no seu trabalho. Deus quer que você tenha responsabilidade na sua escola. Deus quer que você tenha responsabilidade com seus pais. Deus quer que você assuma uma responsabilidade com Ele. Por quê, irmã Isabel? Porque você foi chamado para produzir. Na carta de Tito, de Paulo a Tito, nós vamos meditar aqui. Eu gostaria de ler. Vamos ler Colossenses, porque em Colossenses, no capítulo 3, também tem algo muito interessante. E eu acredito que o Senhor ele vai falar com você. Colossenses, no capítulo de número 3, no verso de número 23 e 24. Diz assim, ó. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da vossa herança. Isso fala sobre o compromisso. Tudo que você for fazer, não faça para o seu pastor, não faça apenas pelos seus pais, não faça apenas porque o seu chefe está pedindo, porque o seu gerente está pedindo. Faça para com o Senhor, porque a sua recompensa virá dele. Quando nós fazemos não para o homem, mas fazemos para o Senhor, sabe o que acontece? O Senhor ele começa a nos dar o prazer de servir. E aí você acaba sendo uma pessoa que você tem prazer de servir, independente do que outros vão fazer por você. Independente se a pessoa vai te dar uma recompensa, independente se você vai receber aplausos, independente se alguém vai te dar um abraço. Você se torna uma pessoa que dá fruto. Aqui em Tito, que nós vamos ler, no capítulo de número 3, no versículo 23 e 24, diz assim, Tito, capítulo de número 3,14, que diz assim: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Que diz assim, ó, para que não se tornem infrutíferos, todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. Aqui vai falar sobre as recomendações final de Paulo a Tito e vai falar sobre a questão de servir. Como eu disse para você no início, o Senhor nos chamou para servir. E principalmente os jovens, porque hoje nós vemos muitos jovens na igreja, mas que eles não querem se prontificar, eles não querem assumir uma responsabilidade. Eles não querem ajudar talvez numa pintura, não querem ajudar às vezes numa limpeza, não querem ajudar às vezes numa reforma. Às vezes tem um trabalho na livraria, tem um trabalho com as crianças, tem um trabalho. Ele poderia usar o dom dele para trabalhar e ele não faz isso. E quando nós lemos a palavra do Senhor, está dizendo aqui em Tito, Paulo dizendo a Tito, mas quanto aos nossos, ou seja, quanto à igreja que estava ali junto com Tito, que aprenda a distinguir entre as boas obras para ajudar os necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Nós sabemos que os cristãos já passam uma perseguição. O ímpio não trabalhar, não há problema, mas quando um cristão não trabalha, já vem aquela coisa, crente não gosta de trabalhar, crente não gosta daquilo. Então, jovem, você que está me ouvindo, não permita que a sua falta de
disponibilidade para o reino, escandalize as coisas do Senhor. Faça o melhor que você pode fazer. Não seja infrutífero. Deus te chamou para produzir. Produza espiritualmente, produza na área ministerial, produza em todas as áreas da sua vida. A Bíblia vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. E ele também enviou o Consolador. E ser-me-eis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, não é só testemunha para pregar. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você acaba sendo um referencial de Deus por onde você passa. Lembrando aos jovens que Deus ele te escolheu. Quando eu estou falando aqui nesta tarde de compromisso, tenha compromisso com os homens. A Bíblia vai dizer em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, ou seja, não dê brecha para Satanás. Não permita que o inimigo te acuse em nada. Seja um jovem santificado, de bom testemunho, uma pessoa que cuida bem da aparência, cuida também do espírito, cuida da alma. Porque quando saiu lá na Babilônia o edito de 10 dias para se, ou seja, era mais tempo, mas Daniel disse: eu quero 10 dias para provar que eu não preciso comer do manjar do rei para ser melhor. Saiu 10 dias e o edito foi feito. Daniel e seus amigos estavam bem melhor do que todos aqueles que estavam comendo do manar do rei. Por quê? Daniel não deu lugar ao diabo. Ele era um judeu, sabia que muitas coisas que Babilônia produzia eram vinculadas a idolatria, e ele fez uma diferença diante do Senhor. Então hoje, Efésios capítulo de número 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Quero deixar para você também 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Tem força para ir para a igreja? Vai buscar. Tem força para soltar aquele louvorzão? Vai louvar o Senhor. Tem ânimo para ir para a vigília? Gaste as suas madrugadas na presença do Senhor. Lembrando que você é um referencial de Deus. Isso é escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você é um jovem, que você é firme e constante, sempre abundante. Quando você é um jovem que não dá o lugar ao diabo, o inimigo vai fugir de você. E sabe o que vai acontecer na sua vida? Você será um jovem cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. E só confirmando esta palavra, o Senhor disse: jovem, eu vos escolhi porque sois forte e já vencestes o maligno. Deus pode contar com você? Então mostre para todo mundo que você não é um jovem rebelde. Você não é um jovem destrambelhado. Você não é mais uma pedra de tropeço na mocidade. Você é alguém que Deus vai usar para essa geração. A Bíblia diz em Timóteo: porque qualquer que se santificar dessas coisas será vaso para a honra. Deus está te chamando hoje para um compromisso com Ele. Tenha compromisso com os homens, tenha compromisso com a sua família, tenha compromisso com as pessoas e tenha compromisso com o próprio Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Esse foi o programa Espaço Jovem, Minuto Jovem, aqui no nosso canal Pão Diário. Compartilhe, deixe o seu comentário se gostou, se não gostou. Que Deus te abençoe. Até a próxima.